Olá, irmãos, graça e paz. Gostaria de iniciar uma nova série de estudos essa semana para a edificação de toda a igreja. Nessa série, a gente gostaria de tratar sobre ser discípulo. Gostaria de refletir um pouco sobre essa gloriosa condição de sermos discípulos de Jesus Cristo. Como discípulos, nós temos características, temos marcas, as quais nós vamos estar estudando aí nos próximos domingos. Vamos analisar esses sinais que são pertencentes à vida do discípulo de Jesus. Recebemos como discípulos uma ordem por ocasião da partida de Jesus para junto do Pai. Sua morte e ressurreição falou alto ao coração do ser humano, dos seus discípulos e de todo ser humano até hoje, né? Mas agora ele está prestes a estar junto com o Pai e deixa uma ordem, citando aquilo que é mais importante, nós cuidarmos nesse interim. Eu queria ler o texto de Mateus 28, 19 e 20, e 28, 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ser discípulo é a melhor opção de vida que se possa imaginar, né? Só quem tem vivido com Jesus e sabe como isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque a vida só faz sentido quando nós encontramos Jesus. E andar com Ele produz em nós uma motivação nova de se viver. Ser discípulo é andar com Ele, aprender com Ele. Jesus seguia a escola de ensino dos tempos do seu nascimento, que eram a escola dos gregos, a filosofia grega, a escola de Aristóteles, uma escola que tinha o hábito de ensinar ao ar livre, andando na rua, uma escola ambulante, itinerante, não tinha um lugar fixo. Isso não quer dizer que também não se sentava em algum lugar. É claro que em dado momento você vai ver que Jesus sentava e os seus discípulos sentavam ao redor e ele ficava ensinando e falando, mas sempre se movimentando ao ar livre e sempre com atividades de ensino prática, onde ele mostrava o que deveria ser feito e o que fazer para os seus discípulos que estavam ao seu redor. Eles estavam onde essas coisas aconteciam, né? Nas praças, nas ruas, nas colinas, nas praias, nos montes. Ele estava onde as coisas aconteciam. Então, ser discípulo de um grande mestre envolvia andar com ele todo o tempo. Era uma escola que ensinava a pensar. Portanto, nós devemos buscar esse paradigma para nós também. Eu gostaria de ler outro texto de Mateus, que é o Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nesse primeiro texto aqui, nesse primeiro versículo que nós vamos comentar, a primeira característica de alguém que quer ser seguidor de Jesus é: negue-se a si mesmo. Quando Pedro negou o Senhor lá no pátio do palácio do sumo sacerdote, a palavra usada no original é a mesma que Jesus está usando aqui quando ele fala negue-se a si mesmo se negue. Então nós devemos repudiar, do mesmo jeito que o Pedro fez, só que o Pedro fez com Jesus, né? Ele disse assim, não conheço tal homem. Negar-se a si mesmo, que Jesus está falando ali, é ter exatamente esse mesmo procedimento de repúdio a si próprio. Negar-se a si mesmo não se trata de cumprir regras. Quando nós estamos falando negar-se a si mesmo, não é agora eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de
de não quero fazer mais isso, não quero aquilo, não pode isso, não pode aquilo, conforme algumas igrejas até estipulam regras, né? Mas isso não tem nada a ver com negar-se a si mesmo, tá? Porque o negar-se a si mesmo é justamente o contrário disso. Porque isso é ser um legalista, tá? E quando a gente se baseia em leis para seguir uma vida de religiosidade, uma vida religiosa, a gente atribui a si mesmo a condição de ser salvo. Você é parte de porque eu estou agindo assim, é que eu vou ser salvo, vou ser uma boa pessoa e aí vou conseguir lá as graças de Deus. Então você pensa que é exatamente assim que vai conseguir salvação. Não é um jogo de regras. Negar-se a si mesmo não é você, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você, no fim das contas, vai ter exatamente esse procedimento, mas por outras razões. Porque você vai negar o seu ego, o seu eu. Você vai repudiar a, essa arrogância humana, essa síndrome de Lúcifer, essa condição de achar que você é autossuficiente, que você é mais você mesmo, que eu posso comigo mesmo, eu sou o tal. Eu vou tirar o meu ego do centro da minha vida e colocar Jesus lá. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é focar em Jesus, é tirar o nosso ego do centro, é focar no próximo, é tirar o egoísmo do centro, mas pensar no outro, isso é focar em Jesus, isso é negar-se a si mesmo. Então, essa é a primeira característica do discípulo, né? Porque ele vai estar sendo igual a Jesus. E ser igual a Jesus é estar focado na vontade de Deus, é estar focado em fazer a vontade de Deus e servir ao próximo. Jesus veio para servir e ele deixa isso claro. É morrer, é matar o ego, é fazer o ego morrer, é matar a nossa própria carne, tá? Matar a nossa própria vontade, essa vontade de querer ser, de querer aparecer, de querer ser mais do que os outros, de querer até ser mais do que Deus. Exatamente o mesmo erro cometido por Adão, lá no Éden. Sereis como Deus. Nós não vamos ser como Deus, não somos Deus e nunca seremos como Deus. Isso é um engano do diabo, né? Então é morrer para o eu, morrer para a nossa própria carne, para a nossa própria vontade. Ser discípulo é uma opção, mas se não houver negação do ego, nem se é discípulo. Porque quando você fala se alguém quer, Jesus deixa claro que ser discípulo depende de você querer. Mas a negação do ego não é uma opção. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. É uma condição sine qua non para ser discípulo de Jesus. Ter a negação do seu ego. Porque essa é a razão de todos os nossos problemas. É a razão do nosso pecado e do nosso afastamento de Deus. Porque nós nos tornamos independentes de Deus. Então, negar-se a si mesmo tem todas aquelas virtudes que vão ser consequência disso. É aprender a perdoar, é aprender a não se vingar, aprender a vencer a maldade, a mesquinharia, a praticar generosidade com o próximo, é ajudar e também trazer vida para quem está ao nosso redor, em todos os sentidos. Cuidarmos dos nossos próximos, dos nossos pares, dos nossos familiares. É não confiar em si mesmo e na força do seu braço. Porque apesar de Deus nos dar saúde, ela pode não permanecer. Então eu confio na força do meu braço, daqui a pouco eu estou sem ela. Mas colocar toda a nossa confiança no Deus da graça,
no Deus gracioso. Por isso, é viver pela graça de Deus, negar-se a si mesmo. Tá bom? Então, primeira característica importante aí que a gente tirou já desse texto tão pequeno, mas tão completo, né? É negar-se a si mesmo. A segunda característica tão importante quanto de quem quer ser seguidor de Jesus é: tome a sua cruz. Coisa esquisita. Não já foi pago tudo? Jesus já não pagou tudo? Já não foi pago tudo na cruz? Por que é que eu preciso tomar uma cruz para mim? Né? Está tudo pago. Né? Está tudo pago daquilo que era impagável. Está tudo pago. Aquilo que era impagável, Jesus pagou por nós. Se Jesus não tivesse pago, nós estaríamos perdidos. Que nem cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente estaria exatamente assim. Porque nós nunca iríamos pagar esse débito que nós temos. Nossos pecados são impagáveis no quesito ser humano. Não tem o que eu faça de bom, que eu vou cobrir o mal que eu já fiz e que eu vou fazer em toda a minha vida, na presença do Deus Santo Perfeito. Então, está pago para que eu e você possamos aprender a ter caráter. Caráter de homem que foi criado por Deus, bom, viu Deus que era bom, tudo que ele fez, para que a gente reverta esse processo. Então, nós estamos livres de culpa, estamos livres da culpa para podermos viver para Deus, estamos livres da culpa para podermos servir o próximo. Nossa parte agora é mortificarmos as obras da carne na cruz. Por isso, tome a sua cruz. Pega essa cruz aí. Se eu não tomar a cruz, não posso ser discípulo. É simples assim. Mais uma vez, ser discípulo é uma alternativa. Você pode ser discípulo de Jesus. Agora, sendo discípulo, não tomar a cruz, nem discípulo você é. Não posso nem ser discípulo. Quando o Senhor fala com Caim, lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, ele está percebendo Caim já com as intenções más, extremamente más. E ele fala com Caim: se procederes bem, é certo que você vai ter as suas ofertas aceitas. Agora, se procederes mal, eis o pecado à sua porta. A ti compete dominá-lo, porque o teu desejo vai ser contra ti. Então nós estamos falando de que essa coisa de praticar o mal, né? Ela é algo que vai incomodar. O meu desejo distorcido vai me incomodar a vida inteira. Se vocês procederem mal, o pecado vai estar à sua porta e o desejo, seu desejo, vai trabalhar contra você. Como uma bola de neve crescente. Um abismo chama outro abismo. E assim vai. Então, se eu não tomar a cruz, nada se beneficiará, se efetivará em benefício da minha vida. A situação não será um benefício para a minha vida, nem das pessoas que estão próximas de mim. Se eu continuar a vida exatamente como era antes, o que vai acontecer? As pessoas ao meu redor não vão ser beneficiadas. Né? Deus não vai ser glorificado com as minhas ações. Ele me salvou, mas eu não estou glorificando Ele por isso. Então, o benefício da mudança da vida que Jesus traz na cruz, por ter morrido na cruz, é para se efetivar em minha vida. É a mortificação das minhas más obras, a mortificação das minhas idolatrias, é a mortificação da minha vaidade, da minha vingança,
da minha ausência de perdão. O Paulo diz o seguinte: para que eu viva em novidade de vida, para que eu possa fazer escolhas mais sublimes, mais elevadas, e não aquele mesmismo ruim. Por isso que eu tenho que tomar minha cruz. E a minha cruz é não deixar o pecado ficar à porta. É não deixar o meu desejo, o desejo da minha carne. Quando fala carne, subentenda-se ser humano caído. Porque muitas vezes é desejo da mente, muitas vezes é um desejo subjetivo, que vai estar à nossa porta e trabalhando contra mim. Na época que Jesus morreu, foi crucificado, ele não foi o único, né? Os irmãos sabem disso, a história nos narra isso. Ele não foi o único que morreu crucificado. Muitos, já com ele morreram 2 ladrões, mas era comum a morte por crucificação. Na realidade, esse tipo de morte foi implementado pelo Império Romano. Então todo mundo sabia, em qualquer cidade dentro do Império Romano, mesmo não sendo em Roma, de que quando alguém estava carregando a cruz nas costas, ele estava indo para o local onde ele ia ser crucificado. Ele levava a própria cruz e chegava lá, crucificavam ele nela. Então todo mundo sabia que aquela pessoa era condenada à pena de morte. A morte na cruz era extremamente cruel. A pessoa levava lá horas para morrer, em sofrimento, com dificuldade de respirar. A Covid, né? A Covid ceifa a vida, porque a gente não consegue respirar, né? Então a morte para o cruz, ela tinha esse condão, era cruel, era em sofrimento, porque a pessoa estava lá crucificada em dor intensa, em um sofrimento intenso depois de ter sido espancado, né, como foi o caso de Jesus. E aí ele era crucificado e ficava lá até morrer, né? E quando ele durava muito, porque tinha muita resistência às vezes, eles quebravam os ossos da perna para que eles não conseguissem mais se sustentar em dor ainda maior, né? Ele então morria sem conseguir respirar, né? O sofrimento era muito intenso até chegar a hora da morte. Então quando se via alguém passando com a cruz, uma procissão lá com alguém carregando a cruz, já sabia que aquele cara vai morrer, foi condenado à morte, né? Assim, tomar a sua cruz e andar era uma publicação de que você era um homem condenado à morte. Portanto, fazer isso é se colocar na posição de condenado, é ter uma confissão clara diante de todos: eu sou pecador. É ter isso na ciência de todos: eu não sou digno, eu deveria morrer na cruz. Então você vai carregar a cruz no ombro. É também reconhecer que você deveria ter sido condenado no lugar de Jesus. Andar consciente o tempo todo de que você é pecador. E o caminho que você está trilhando é um caminho de desonra. Eu estou indo para a cruz. Não é um caminho de exaltação. Nossa, que crente, que discípulo, hein? Não, não. Você está reconhecendo que você não é nada disso. É por isso que você está seguindo Jesus. Porque quando você está levando a sua cruz, você está percorrendo um caminho de desonra. Você foi condenado porque é pecador, cometeu erros graves. É estar admitindo a todas as pessoas que eu fui sentenciado à morte. Quando ele fala, tome a sua cruz dia a dia, ele está falando não só de uma decisão que tomamos em um momento,
mas é uma decisão que tomamos a todo momento. É uma decisão, um estilo de vida reconhecedor de que você é um pecador. Um estilo de vida que reconhece que só em Jesus temos salvação, porque somos pecadores. Um estilo de vida que nós reconhecemos e reprovamos aquele antes de ser seguidor de Jesus. Não está no meu agrado ser como eu sou. Então, toma a minha cruz. É uma decisão pública, não é algo que eu mantenha escondidinho. Entende isso? Porque senão eu estou recorrendo ao meu eu, que eu já neguei antes de pegar a cruz. Então, nós vivemos de tal forma que todos saibam que nos dispusemos a viver e a morrer por nós mesmos, por nossa própria iniciativa, tá? Pela liberdade de eu poder escolher ser discípulo de Jesus. E eu optei por isso. E Jesus me salva. Jesus me salvou. Assim, tomar a nossa cruz é morrer para nós mesmos. Tomar a cruz é anular o nosso desejo proibido. Tomar a cruz é trilhar o domínio próprio. É dizer não à nossa inclinação da carne. Ou ao que quer que seja que nos coloque na contramão da vontade de Deus. Tomar a cruz é viver em santidade de vida. É viver em honestidade e moralidade. É viver com a consciência de que nós somos pecadores e que não podemos mais viver na prática do pecado. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, não tem negócio. Não é uma negociação. Se você quer, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ok? Não tem negócio. É assim que é. A exigência é muito clara. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Discípulo só é o que toma a cruz. O que não toma, nem discípulo é. Que o Senhor nos dê graça para nós entendermos isso e praticar o que Ele espera de nós, né? Todo o tempo. Então a crucificação, ela era uma forma de execução, né? Condenado à morte. Paulo dizia sobre isso o seguinte: eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Ele está falando aqui de morrer para algo, para viver para algo diferente. Nesse processo, morre para um e vive para o outro. Ser discípulo é opcional, mas ser discípulo sem a cruz, não. Não podemos nem nos classificar como discípulos se não tomarmos a cruz. É termos o desenvolvimento da salvação, é termos em nossa vida o processo de santificação, onde a gente vai abandonando as más obras, a gente não vai andando da forma como andam os gentios, a gente vai andando agora em novidade de vida, a gente vai andando de forma digna do evangelho ao qual nós somos chamados, né? Pois bem, a terceira característica que nós gostaríamos de estudar aqui nessa parte, nesse versículo, é que é de alguém que quer ser o discípulo de Jesus. A terceira é o siga-me. Essa possibilidade só existe se tiver precedida de autonegação e de apropriação da cruz. Duas condições anteriores ao segue-me. O que significa seguir Jesus? E agora a gente passa a pensar do que é seguir Jesus. Seguir é seguir seus passos, é ir atrás de Jesus, é agir e reagir como Jesus.
Ele é o nosso paradigma. É andar assim como ele andou. Porque lá em 1 João diz assim, aquele que diz que está nele também deve andar assim como ele andou. Seguir Jesus é seguir o novo. Seguir Jesus é andar em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5,17. É nova criatura porque nasceu de novo, João 3,7. É nova criatura porque foi gerado pela palavra da verdade, Tiago 1,18. É nova criatura porque nasceu de uma semente incorruptível, 1 Pedro 1,23. Por isso devemos andar de forma digna da nossa vocação, andar em santidade de vida. Seguir Jesus é andar em novidade de vida. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está lá em Romanos 6,4. É andar em novidade de vida, em coisas novas, em coisas mais sublimes, mais elevadas. É deixar para trás essa condição que nem é humana. É uma condição animal de viver, onde a gente vive para satisfazer os desejos da carne. Seguir Jesus é andar imitando Jesus. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, imite a Cristo. Jesus estabelece uma referência de existência que está para além de toda outra, qualquer perspectiva que ela possa pretender se igualar. Está para além. Ele é o paradigma. Ele é a referência, é ele que nós devemos buscar. Nós devemos caminhar na direção dele. Ele é o alvo, o prêmio da soberana vocação. Ele veio para ser nosso paradigma, para nos salvar também, mas também para ser o nosso paradigma. Ele veio buscar, para a gente ser seguidor dele, ir atrás dele. Vem comigo. Você está aí perdidão. Ovelhas que não tem pastor, pastor sou eu. Opa, eu sou bom pastor. Vem comigo, ovelha. Veio para ser gente como a gente deve ser, como a gente devia ser desde o início, desde aquele início. Por isso a gente precisa imitá-lo, porque era para Adão ser daquele jeito até hoje, e nós também. Por isso nós devemos imitá-lo. O caminho é imitar Jesus, seguir Jesus. E a quarta característica de alguém que quer ser um discípulo de Jesus: fazei discípulos. E isso está lá no texto de Mateus 28, 19 e 20, que a gente leu primeiramente. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fazei discípulos. Então, ser discípulo é fazer discípulos de Jesus. E como é que você faz isso? Com a proclamação do Evangelho. Andando com a cruz no ombro. Andando com a cruz no ombro. Né? Negando-se a si mesmo. E proclamando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sendo testemunha. Nós estamos aí fazendo discípulos. Fazendo discípulos de Jesus. Para isso que nós estamos aqui. Por isso que nós continuamos aqui, senão nós já seríamos arrebatados no céu. Se converteu, puf, caminho direto. Já vai para o céu. Já temos santidade estabelecida, posição de santidade, né? E autoridade sobre principados e potestades. Né? Era ir direto para o céu, então. Não, mas nós temos que fazer outros discípulos. Nós temos uma missão a cumprir. Né? E fazer o discípulo não é só ser a testemunha, mas ensinar ele a guardar as coisas que Jesus tem ordenado. Né? E o próprio Jesus falou: eu vou estar com vocês. Se tiver 2 ou 3, eu estou junto. Olha só. Todos os dias, até a consumação do século. Então, os filhos dos nossos filhos, Jesus vai estar presente.
a todo que é discípulo. A incumbência é de fazer discípulos. Como podemos fazer discípulos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem dito. Precisa nascer de novo. Precisa isso, precisa aquilo. Ajudar, tá? Qualquer um que fizer, para qualquer desses pequeninos que você fizer, fez para mim. E assim vai. Boas obras. E onde é que eu vou fazer isso? No mundo. Do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Ao mesmo tempo. Não posso estar lá em Portugal, estando aqui no Brasil. Tá, mas eu posso sustentar o missionário lá em Portugal, ajudar os que o sustentam, para que ele esteja pregando o evangelho lá. E não às próprias custas, como muitas vezes alguns fazem. Então fazemos discípulo em todas as nações. Todas. Essa é a ordem. Fazer discípulo em todas as nações. E o que eu vou ensinar? As coisas que o Senhor nos ensinou. Tudo aquilo que tu já aprendeu, já passa para o outro. Tá certo? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensina e pratica, para que o outro que aprenda, não aprenda só a teoria, mas aprenda também a prática. Você precisa ser honesto, e você só lá fazendo arte. Né? Você não pode mentir, você está lá mentindo. Né? E assim vai. Então, quando? Todo o tempo, até a volta de Jesus. Onde? Todas as nações. O que? Todas as coisas. Quando? Todo o tempo. Até a volta de Jesus. Basicamente isso é ser discípulo. Ser discípulo também é fazer discípulo. Eu queria concluir. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Deus vai nos cercando com a sua graça, dando benefícios imerecidos todo o tempo da nossa vida. Isso vai nos tocando. O amor dele vai nos constrangendo, né? Então, a salvação é pela graça. Agora, seguir Jesus é pela cruz. Seguir Jesus é ir após ele. Andar nos seus passos. Ele vai na frente. Ele é o nosso líder, o nosso paradigma. Seguir os seus passos. Ele, ao mesmo tempo que nos mostra o caminho, indo à frente, ele é o caminho. Ele é o caminho. Carregando a nossa cruz. Nós vamos lá, com a nossa cruz no ombro. Porque se eu não levar a minha cruz, eu tenho que chegar lá e trocar pela coroa. Né? A gente precisa chegar lá com a cruz para trocar com a coroa. Se eu não levar a cruz, não posso usar a coroa. Maior é a nossa recompensa do que o nosso sofrimento. Porque o nosso maior sofrimento, Jesus pagou. Era impagável. Estamos seguindo Jesus, levando a nossa cruz nos ombros. Há somente um lugar para onde podemos ir. Ao Gólgota. A crucificação do nosso eu. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Que Deus nos abençoe na nossa peregrinação. Que nós possamos ser discípulo que segue Jesus, autonegando-se e levando a nossa cruz. E que a honra e a glória sejam dele, não minha, não sua, sejam de Jesus Cristo, para sempre. Amém.